Olá, Sexto. Vamos começar a relembrar ou a estudar? Vamos começar falando sobre misturas. Sempre quando falarmos de misturas, nós temos a mistura homogênea e heterogênea. Coloquei tudo aqui em uma só cor, que é para vocês verem que não tem mudança. E aqui eu já tenho a vermelha e azul, para vocês verem que tem uma mudança. E aí eu venho e falo para vocês. Quando eu pego lá, misturo água com álcool, eu não vejo tudo transparente, como se fosse somente a água. Então, ali eu falo que eu tenho uma mistura homogênea. Mistura é quando eu tenho dois ou mais componentes, mas elas podem ser homogênea ou heterogênea. Homogênea, visualmente, um único componente ali, mas na realidade não existe somente um. Acabei de falar, água com álcool. Aí eu venho e misturo água com sal. O sal, olha, não excesso, vai se dissolver na água. Mistura homogênea. Água com açúcar. O açúcar vai ser dissolvido na água. Mistura homogênea. Agora, se eu pegar água com óleo, eu não vou ter a água na parte de baixo e o óleo na parte de cima? Eu já não estou vendo ali como se fossem dois elementos, dois componentes, desculpas. Então, aí eu já estou vendo algo diferente. Se eu estou vendo algo diferente, eu deixo de ter uma mistura homogênea, passo a ter uma mistura heterogênea. Foi? E aí eu venho e falo sobre substâncias. Eu falo que existem as substâncias simples e as substâncias compostas. Quando eu falo que eu tenho substâncias em relação a substâncias simples, eu falo que eu posso ter inúmeras quantidades, mas de um mesmo elemento. Como, por exemplo, eu falo que eu tenho gás oxigênio. O gás oxigênio, ó, ele é representado como O2. Ou seja, eu tenho dois átomos do mesmo elemento, o oxigênio. O ozônio, ó, 3 átomos de um mesmo elemento, o oxigênio, o cobalto, ferro e o hélio. Ou seja, eu tenho aquele mesmo elemento que pode aparecer 1, 2, 3, 10 vezes, mas é o mesmo elemento. Isso é substância simples. Aí quando eu venho e falo o seguinte, eu chamo a atenção para vocês, cobalto para o monóxido de carbono. Se eu falo que eu tenho um elemento com a letra maiúscula e uma minúscula, eu tenho um elemento químico. Um tipo de elemento químico, desculpa, o cobalto. Quando eu tenho duas letras maiúsculas, eu tenho dois elementos químicos. Se eu tenho dois elementos químicos, eu tenho uma substância composta. Como, por exemplo, ó, dióxido de carbono, que é o gás carbônico, monóxido de carbono, a amônia e a água. Se eu tenho um elemento químico, se eu estou representando o elemento químico ou os átomos de um mesmo elemento químico, eu falo da substância simples. Se eu estou falando de elementos químicos diferentes ligados entre si, eu falo da substância composta. Tudo bem? E aí eu falei o seguinte, ó. Eu falei que quando eu pego açúcar com água e açúcar é dissolvido na água, eu falo que a água é o solvente e o açúcar é o soluto. Ou seja, soluto é aquilo que é dissolvido no solvente. Tudo bem? E aí eu falo com vocês sobre fenômeno. O que é fenômeno? Fenômeno, eu falo que ocorrem as transformações. Mas eu falo que ocorrem as transformações, mas que podem alterar ou não na sua composição química. Eu falo para vocês que existem as transformações agora, física e química. Sempre quando eu falar das transformações químicas, eu falo que alterou a sua composição. A física não. Como, por exemplo, existe a diferença entre o rasgar o papel e o queimar o papel. Rasgar o papel, ele perdeu sua função lá, né? Não tem como você anotar no papel, mas ele perdeu a sua composição. Ele não continuou a ser um papel. Então, eu falo para você que ali ocorreu um fenômeno físico. Não mudou a sua composição. Quando eu falo do queimar o papel, ele não deixou de ser o papel.
Então, ocorreu ali uma transformação química, tudo bem? E existem também os fenômenos biológicos. O que seriam os fenômenos biológicos? São aquilo que acontece quando biovida, ou seja, aquilo que acontece com os seres vivos. Quando eu falo lá do crescimento de pelo, quando eu falo do desenvolvimento muscular, quando eu falo do crescimento das asas nas aves. Então, tudo que acontece com o ser vivo, eu falo que é um fenômeno biológico. E aí eu chamo a atenção para vocês sobre o lixo. O que é o lixo? Eu falo lá que existem os resíduos orgânicos e existem os elementos que podem ser recicláveis. E aí eu falo o seguinte, ó, lixo é produto descartado sem valor. Sem valor, vírgula, de reciclagem. Porque até mesmo o lixo, resíduo alimentar, ele pode sofrer o processo de compostagem. E aí não é que ele deixou de ter valor, ele tem valor, porque ele vai servir lá nas reações químicas como um processo para adubação, por exemplo. Então, eu falo o seguinte, que lixo, quando eu falo de resíduos orgânicos, quando eu falo lá do aterro sanitário, quando eu falo lá dos lixões, mas parte daquele lixo que é jogado fora, eu posso fazer a coleta seletiva. Quando eu vou lá na minha casa, eu seleciono, eu vou separando lá as garrafas, os papelões, papelão, papel, os plásticos e os resíduos orgânicos. Então, quando eu faço a coleta seletiva, eu acabo também diminuindo os problemas sociais devido ao lixo da atualidade. Tudo bem? E aí, eu passo para a célula. Vamos lá. Eu falo o seguinte, célula. Eu sempre comparo a célula à escola. É como se eu falasse o seguinte, ó, o muro que cerca toda a sua escola, comparando a célula, a gente chama de membrana plasmática. Qual é a função do muro com o portão? É proteger a escola e selecionar quem entra e sai da escola. Por quê? Se eu abro o portão, você pode entrar. Se o portão está fechado e eu não quiser, por exemplo, a escola não quiser que você entre, você, para entrar, você tem que pedir autorização, tem que tocar lá o interfone, não é isso? Ou então ligar para avisar que está ali. E aí o que acontece? Você precisa dessa, vamos botar assim, autorização para a entrada. Se eu não, entre aspas, né? Vamos botar, por exemplo, se eu não quiser que você entre, eu não vou deixar você entrar, você vai ter que invadir, você vai ter que pular, não é isso? Com a célula acontece a mesma coisa. O que acontece? Você tem lá a membrana plasmática, que está lá, olha, protegendo a célula. E a gente fala que ela tem uma bicamada lipídica, 2 camadas de lipídio. É como se fosse o portão branco lá de fora e o portão, aquele portão que logo depois da secretaria. Aquilo ali são os 2 portões de passagem para você literalmente entrar na sala, não é isso? E aí você chegou atrasado, você passa pelo portão branco, fala com a Gabriela, com a Thaisa, e aí elas vão autorizar você a entrar ou não. Então, se eu tenho lá a ação lá da Gabriela e da Thaisa, eu estou falando que eu tenho lá o transporte de autorização, vamos botar assim, dentro da membrana. Que quando eu falo de células, a Thaisa e a Gabriela são as proteínas da célula, que estão ali para autorizar ou não a sua entrada. Tudo bem? Então, a membrana plasmática está ali para proteger a célula e selecionar quem vai entrar ou não, ou que vai entrar, desculpa, ou não na célula. Para dentro da célula, eu passo a falar que eu tenho citoplasma. É como se eu falasse que o pátio, as salas de aulas, a cantina, a quadra, os banheiros, tudo aquilo ali estivesse dentro do citoplasma. E eu tenho a direção. A direção está lá no comando dela. Ela serve para comandar a escola, ordenar a escola. E aqui eu falo, ó, do material genético. Quando eu falo do material genético, ele está dentro do núcleo,
É como se eu falasse que o diretor, a diretora estão lá, olha, na sala deles. Eles estão limitados dentro da sala dele. Um espaço limitado. Mesma coisa é o material genético. Quando ele está delimitado, eu falo que aquela célula é procariótica. Quando tem o núcleo, eu falo que é uma célula procariótica. Quando tem um material genético que não tem essa membrana aqui, essa carioteca ou membrana nuclear, material genético uma hora está aqui, outra hora está aqui, outra hora está aqui, e está passeando no citoplasma. Eu falo que essa célula é procariótica. No núcleo, eucariótica. Sem o núcleo, sem a membrana nuclear, procariótica. Quando eu chamo de material genético, é procariótica. Quando eu falo que ela tem núcleo, é eucariótica. Foi? Só que essas células, elas podem existir, vamos botar assim, uma única célula dentro do organismo ou duas ou mais células, como, por exemplo, as bactérias. As bactérias só possuem uma única célula, então a gente fala que elas são unicelulares. Nós seres humanos, nós possuímos várias células, então nós somos multi ou pluricelulares. Só que eu faço uma pergunta a vocês. Vocês cozinham? Vocês produzem seu próprio alimento? Não. Nós não produzimos nosso próprio alimento. Ah, professora, mas eu faço arroz, eu faço feijão. Não, você produz, você cozinha um alimento que foi produzido. Porque quem produz sua própria energia são as plantas, são as algas, são os seres que realizam a fotossíntese. Então, os seres que realizam a fotossíntese, eu falo que eles são autotróficos. Autotróficos, produzir a sua própria energia. Tróficos é alimento, auto, de si para si, ou seja, de si mesmo e para si mesmo, ou seja, produz a sua própria energia. Heterotrófico não produz. Hétero significa diferente. Então, hétero, diferente alimento, ou seja, precisa de outro ser para se alimentar. Nós, quando cozinhamos lá o arroz, quando cozinhamos lá o feijão, não estamos nos alimentando, vamos botar assim, do outro ser, das plantas lá dos vegetais que produziram lá o arroz, produziram lá o feijão. Então, nós somos heterotróficos. Foi? E para a gente quase finalizar, eu falo o seguinte, que o ser vivo, o organismo, o indivíduo, para existir, ele tem que ser formado inicialmente por célula. Por célula ou por celulares. Quando eu venho e falo de células, pensa no tecido da tua blusa. Quando você está lá no tecido da sua blusa, você tem, olha, várias linhas entrelaçadas. Essas linhas entrelaçadas é como se fossem as células. Células juntas, unidas, formando, ó, a sua pele, o tecido. E o seu pulmão, seu coração, ele não é revestido tanto externa quanto internamente? Eu falo que o conjunto de células formam tecidos. E os tecidos formam os órgãos. E vários órgãos se interrelacionando formam um sistema. Sistema respiratório, sistema locomotor, sistema cardiovascular. Vários sistemas se interrelacionando formam o organismo. O indivíduo, você, eu, sua mãe, seu pai, sua avó, seu irmão. Então, eu falo o seguinte, que para existir o organismo ou indivíduo, você tem que partir de um ponto em comum, que é a célula ou são as células. Falando de indivíduo, eu chamo a atenção para vocês também em relação ao sistema nervoso. Sabemos que o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e periférico, que nós veremos cada um deles. Só que sistema nervoso, quando está relacionado com o sistema locomotor, com o sistema muscular esquelético, a função dele é parte dos neurônios, é a relação de participação dos neurônios com a movimentação. Parte do comando para movimentar o seu corpo. Tudo bem? Até a próxima. Beijos. Fiquem todos com Deus.